Bem-vindos ao DP6 Responde. O episódio de hoje vai responder as dúvidas mais comuns que recebemos de quem quer ingressar na carreira de Data Engineer. Com o mercado de Digital Analytics extremamente aquecido, há cada vez mais pessoas interessadas em se tornar um Data Engineer com especialização nesse assunto. E para falar sobre isso hoje, nós vamos convidar o Robson Rodrigues, coordenador de Digital Analytics da DP6, com mais de 6 anos de experiência como Data Engineer, para falar como é o dia a dia desse profissional. Oi Robson, tudo bom? Muito prazer, seja muito bem-vindo. Olá Iris, é um prazer estar aqui. Robson, conta pra gente, o que um Data Engineer faz na prática? Como é que é o dia a dia desse profissional? Bem, Iris, o engenheiro de dados ele é responsável por extrair, transformar e carregar os dados em um ambiente que seja de fácil acesso. Normalmente utilizamos banco de dados. Aqui na DP6 é muito comum a gente usar o BigQuery como esse banco de dados. E algumas ferramentas como o Supermetrics, o Funnel, para auxiliar nessa parte de extração. Então, desde conectar lá com a ferramenta de Analytics ou de mídia, e também fazer essa transformação. Muitas vezes a gente tem que adaptar essas ferramentas para que elas se conversem e depois de todos os dados tratados, prontos para análise, a gente carrega ele no banco de dados ideal para que ele seja consumido. E Robson, existe alguma diferença entre a atuação do Data Engineer na DP6 e no resto do mercado? A diferença primordial que a gente tem é porque no ambiente da DP6, como uma consultoria de marketing digital, está com foco na coleta de dados. A gente é especialista em implementar ferramentas como Google Analytics, Adobe Analytics, ferramentas de pixel de mídia das plataformas de anúncio, que a gente chama de Martech e EdTech. Sem esses dados, a gente não consegue trabalhar a parte de engenharia, então é fundamental que a gente faça essa parte de coleta. E talvez seja isso que se difere de outras vagas mais comuns de engenharia. Então, além de a gente tratar, transformar e carregar esse dado, a gente também planeja, orquestra e garante a qualidade dos dados que estão sendo coletados. Robson, outra dúvida muito comum de quem inicia um processo seletivo para Data Engineer aqui na DP6 é qual é a diferença entre o papel do Business Analytics e do Data Engineer, que são os dois profissionais que vão estar ali no dia a dia de um projeto. A área de engenharia de dados ela vai ter um foco maior na parte mais técnica da coisa. Então, a parte de planejamento, entendimento de como a ferramenta funciona, da implementação, do tratamento de dados, em que banco de dados a gente vai armazenar. Já o profissional de análise de negócio, o Business Analyst, ele vai ser responsável por entender o negócio do cliente, mapear os principais indicadores, mapear quais são os principais pontos de contatos, que a gente chama de micromomentos. E aí, junto com o engenheiro de dados, já é um trabalho muito intrínseco, a gente vai conseguir chegar na melhor coleta de dados para o cliente, na melhor base de engenharia que a gente pode criar para que se tenha análises melhores e que também seja possível no futuro aplicar algoritmos de machine learning ou outras regras de análises complexas. Bom, e por fim, todos querem saber o que eu preciso aprender, por onde eu posso começar para ingressar nessa carreira de Data Engineer. Olha, Iris, de modo geral, para as nossas vagas mais iniciais aqui, precisa de lógica de programação em qualquer linguagem. Então, sabendo programar, sabendo resolver um problema utilizando algoritmos, já é o melhor caminho. Para avançar nos estudos, como a gente é uma consultoria de marketing digital, nossos clientes estão dentro de todos um ambiente digital possível. Saber entender como um aplicativo é feito, como ele funciona, além de conhecimentos em banco de dados, que é fundamental para que a gente possa guardar esses dados e manipulá-los corretamente, um pouco de Python, um pouco de JavaScript também. Mas começando pela lógica de programação, do demais, todos os benefícios da DP6 com certeza vão ajudar o profissional a se desenvolver. Robson, muito obrigada pela sua participação, por ter explicado aqui pra gente sobre o dia a dia de um DE. Você é sempre muito bem-vindo. E assim fechamos mais um DP6 Responde. Se você quer se aprofundar nesse tema, esse mês a DP6 fez vários encontros para falar sobre esse assunto. Teve um meetup muito bacana, teve post no nosso blog, teve um episódio no nosso podcast. Então todos esses conteúdos vão estar aqui no link na descrição do vídeo que vocês podem acessar e dar uma olhadinha depois.